28 de agosto de 2023, segunda-feira. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Nós nos sintamos bem acolhidos por estarmos juntos para meditar a palavra do Senhor. Bem-vindos todos vocês a esse momento de reflexão, uma breve reflexão da palavra do Senhor. E hoje nós celebramos a vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho, um santo muito importante para a Igreja Latina, talvez considerado por muitos como o maior dos padres e doutores da Igreja Latina. Olha que importante Santo Agostinho na vida da Igreja e, por consequência, nossa vida, nossa história. Santo Agostinho tem muitas obras para serem lidas, apreciadas e estudadas. Muitas obras. Algumas são mais conhecidas, A fabulosa Confissões, As Confissões de Agostinho, de Magistro, e tantas outras obras que Agostinho escreveu e que são grandes contributos na vida teológica e filosófica da igreja. Muito bem, eu gostaria de partilhar dois fatos. Nós sabemos que Santo Agostinho, na sua juventude, foi um jovem muito difícil, extraviado, afastado de Deus, um jovem entregue à libertinagem, à promiscuidade, a vida boêmia, A história de Santo Agostinho é uma história muito bonita. E também de sua mãe, nós vamos celebrar sua mãe daqui a alguns dias, Santa Mônica, e dela nós falaremos no dia devido, mas ele se converte pela oração de sua mãe. Eu gostaria de partilhar, antes de entrar no texto bíblico, dois aspectos da vida de Santo Agostinho. Na verdade, dois aspectos da conversão de Santo Agostinho. Primeiro, a questão da oração materna, a oração de sua mãe Mônica. E o segundo aspecto, que foi de grande relevância também para a sua conversão, o encontro com o bispo Santo Ambrósio de Lyon. Santo Agostinho foi sempre um homem curiosíssimo. Sabe aquela pessoa só tem que ver para crer? Eu só crerei se eu vir. Se eu vir aquilo, se eu me convencer daquilo, eu crerei. Não porque você está me dizendo. Esse é Santo Agostinho. Primeira coisa, a oração materna. A oração de Santa Mônica foi o que sustentou Agostinho em todo esse período em que ele estava distante de Deus. Às vezes, minha gente, nós pensamos que a nossa oração ela passa despercebida. Quantas vezes nós rezamos por algo que até sabemos ser algo bom e querido por Deus também para a nossa santificação e salvação, Por exemplo, mães que rezam pela conversão dos seus filhos. Ora, será que Deus não quer a conversão? É claro que Deus quer. Então é uma coisa que Deus quer. Quantas vezes nós passamos anos ou tempos rezando por algo e parece que a nossa oração, parece que a nossa oração não faz nenhuma diferença, não toca o coração de Deus. E é muito importante nós sabermos que é o contrário. Não existe oração que de fato brote do coração humano que deixe de chegar até os céus se ela é feita em nome de Jesus. Não existe. Não existe. Acontece que Deus respeita o arbítrio humano e Deus ele vai pelas laterais da existência humana tentando realizar aquilo que é o nosso desejo, mas sempre em consonância e respeito à liberdade humana. O grande entrave para Deus não converter as pessoas, porque Deus sabe que a única fonte da felicidade verdadeira é Ele. Deus sabe.
Nós que somos cristãos também sabemos. Mas as pessoas do mundão aí não sabem. Estão buscando a felicidade em outros lugares, né? No dinheiro, na sexualidade, né? No poder, na glória, na posse de bens, né? Mas Deus sabe que é Ele. Mas Deus não vai invadir o coração. A oração de Mônica foi decisiva. E sobre a oração dela a gente vai falar no dia que for dela, daqui a alguns dias, né? Ou talvez seja amanhã o dia dela, né? Não me recordo. Mas uma outra coisa importante, que foi decisiva para a conversão de Agostinho, além da oração materna, foi o encontro com Ambrósio de Leão, Santo Ambrósio de Leão, que era bispo. Agostinho, em certo momento, ele se colocou a ouvir esse bispo. E esse bispo pôde, pela iluminação que vem de Deus, evidente, ser instrumento de um encontro tão profundo deste Agostinho, um homem curioso, um homem destemente, um homem cheio de dúvidas de quem é Deus. A pregação de Ambrósio foi um contributo para que Agostinho se encontrasse com a verdade suprema, a verdade única, que é Jesus Cristo. Às vezes, os nossos encontros, eles são decisivos para tantas coisas na nossa vida que nós não sabemos, que aliás as pessoas que nos encontram não sabem, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a gente encontra uma pessoa, a gente cumprimenta, a gente sorri, a gente fala Deus te abençoe, a gente dá um abraço. A gente não sabe, será que aquela pessoa com a qual a gente se encontrou não estava pensando em se matar naquele dia? É um exemplo evidente que o padre está dando, né? Será? Né? Então, os encontros da nossa vida são decisivos. Preste atenção, você que está me acompanhando. Às vezes, nós somos um peso para as pessoas. Às vezes, o encontro que há das pessoas conosco pode ser que esteja degradando ou diminuindo, né, aquela pessoa existencialmente. Quando você se encontra com alguém, você é motivo de elevação do outro? Na alegria, na fé que você transmite, na paciência, no acolhimento, né? Ora, minha gente, nós também seremos responsáveis diante do juízo pelos encontros que Deus nos proporcionou, nos quais Deus esperava que nós fôssemos instrumento dele. E quando não formos, nós prestaremos contas. Ambrósio foi instrumento de salvação na vida de Agostinho. Agostinho se converteu pela oração da materna e pelo encontro com esse bispo. Imagine se ele não preparasse seus sermões. Imagine se ele levasse um ministério episcopal de qualquer jeito, Santo Ambrósio. A verdade que Agostinho encontrou a partir de Ambrósio não seria encontrada. E Agostinho não seria encontrado por Deus, por causa do desleixo do bispo. Louvado seja Deus que Ambrósio foi um bispo lisonjeável. Por isso que é santo e doutor. E por isso ele conquistou para Cristo Agostinho. Olha a responsabilidade que nós temos em nossas mãos. Meus queridos, nós vamos acompanhar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o início da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, versículos do 1 ao 5, do 8b ao 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus nosso Pai,
Recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. E isso com toda a abundância. Sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Olha, Selma Piccolo está lembrando que o dia de Santa Mônica foi ontem. É verdade, eu não me lembrava o dia. Muito bem, muito obrigado. Meus queridos, nós agora deixamos de acompanhar um pouco a caminhada do povo de Israel, o povo antigo, e entramos em comunhão com a liturgia da igreja, na carta dos Tessalonicenses, a primeira carta. Depois nós veremos a segunda carta dos Tessalonicenses, né? Ora, e hoje é o início dessa carta aos Tessalonicenses. Essa carta aos Tessalonicenses foi a primeira carta escrita, né? Nós conhecemos alguns traços, né? Enquanto ainda estava sendo escritos alguns outros textos do Novo Testamento, essa carta já estava endereçada, pronta, né? E Paulo se dirige aos seus interlocutores, à comunidade de Tessalônica, né? Eu gostaria de pegar alguns pontos para a nossa reflexão hoje, tá? Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Olha que bonito, a primeira coisa que o apóstolo diz é que ele reza pelos seus. Né? Mais uma vez, né? Nós vemos que Santa Mônica celebrada ontem, né? Como foi domingo, a igreja omite, por isso não consta no diretório, né? Uma mulher que rezou por Agostinho, né? Pela sua conversão. E rezou mais de 30 anos, minha gente. Olha a bravura, a coragem e a fé dessa mulher que não esmoreceu. Né? Talvez muitas pessoas em sua volta estejam passando por tribulações, até mesmo no seu seio familiar. É você que tem que rezar. Não deixe para o outro. Pode ser que seu marido, sua esposa não vá na igreja, pode ser que seu filho não vá na igreja, pode ser que fulano de tal não tenha uma vida espiritual. É você. Eu sempre digo, às vezes Deus colocou a nós como sustento de outras pessoas. O que nós estamos fazendo com isso? Por isso que eu falo, quem está na igreja, viva a igreja direito. Pelo menos na vida de oração. Se não consegue na pureza, se não consegue na disposição da santidade de maneira perfeita, viva na oração. Uma perfeição, uma responsabilidade. Por quê? Porque isso é decisivo na nossa vida. E se a gente está em perfeita oração, se a gente está em comunhão com Deus, as outras dimensões da nossa existência, elas vão dia a dia, né, tempo a tempo, elas vão elevando-se, elas vão se edificando, elas vão se elevando até Deus, tocando os céus. São Paulo rezava pelas suas comunidades, porque era pai daquelas comunidades, daquelas pessoas que foram confiadas aos seus cuidados. E aí o texto continua. Diante de Deus, nosso Pai, nós recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. Aqui Paulo vai fazer uma abordagem
uma abordagem prática na vida da comunidade a partir das virtudes teologais. São 3 as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Caridade pode ser substituída pelo amor, que é a mais importante das virtudes, porque é o próprio Deus. No fundo, as virtudes teologais, o que são? Né? São disposições espirituais que Deus nos entrega para que nós vivamos uma vida unida a Ele. Né? Então, começamos pela fé. Diante de Deus, nosso Pai, se você tem o texto, é bom acompanhar. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé. Esse verbo atuar é um verbo que diz respeito à fé. Paulo está dizendo, nós recordamos o jeito que vocês atuam pela fé. Uma pergunta para mim e para você. Nós temos sido homens e mulheres de fé? Atuamos pela fé? Cremos naquilo que é invisível? Cremos no poder de Deus? Eu vou mencionar características da nossa vida que vão dizer que nós não estamos atuando com fé. Se você se encaixar é porque você precisa pedir mais para Deus o dom da fé e ser mais forte na fé. Desânimo. A vontade de desistir, o cansaço das batalhas da vida. A inconstância. Começa uma coisa, dali a pouco para. Não se sustenta diante dos desafios. Inconstância. Murmuração. O reclamar do que tem, reclamar do que é, reclamar do que faz, reclamar de Deus que entregou aquilo a você. O descontentamento com a vida. Essas 4 coisinhas. Desânimo. Desânimo é uma cartada muito forte do demônio na nossa vida. A inconstância. A inconstância. Comece e para. Né? A murmuração. Ora, ai padre, eu tenho isso em mim. Pois é, então você não está nessa atuação da fé. Paulo reconhece que é uma comunidade que está caminhando na fé, atuante na fé, não desanima, não deixa pelo caminho ou para no caminho que começou, né? É uma comunidade também que, meus queridos filhos e filhas, é uma comunidade que vai até o fim, que faz acontecer, que não blasfema contra Deus, não reclama. Não reclama. Não reclama. Olha que bonito o texto, né? Ai, padre, então eu preciso da fé. Então peça para Deus. Sem fé a gente não chega lá, minha gente. Sem fé a gente não conquista o que nós perseguimos nesta vida. Sem fé a gente não conquista. E sem fé também a gente não chega lá na eternidade, no lugar que Deus tem preparado para nós. Então bora encher o tanque, encher o combustível, bora encher o combustível, porque não dá para ficar sem fé. Não dá. E fé se esvai facilmente pelas nossas mãos, minha gente. Aliás, as 3 virtudes teologais, o pecado mata a caridade e o pecado dispersa as outras virtudes teologais. Os nossos hábitos, as nossas manias, as nossas situações, os acontecimentos da vida facilmente ofuscam as virtudes teologais. Vamos reacender a chama da fé dentro de nós. Depois Paulo diz assim: diante de Deus nosso Pai, nós recordamos também o esforço da vossa caridade. Caridade supõe esforço, padre. Ou vamos trocar a palavra caridade por amor. Amar exige esforço, esforço do amor, esforço da caridade. Sim, senhor. E não é o texto não está falando do amor, esse amor que o mundo está pregando, que é o amor de utilidade. Enquanto tem serventia,
enquanto tem utilidade de se amar, que é um amor de carícia, um amor de afeto, mas depois se acaba a utilidade, não se ama mais. Não é esse amor que está se dizendo, não, né? Diante de Deus nós recordamos o esforço da vossa caridade. O amor verdadeiro exige o esforço. Por quê? Porque às vezes ele vai contra os nossos ímpetos. Vou dar um exemplo. Uma mãe que trabalha e tem criança de colo, tem criança amamentando. Essa mãe trabalha em casa, olha, eu estou criando um exemplo. Ela trabalha em casa, home office, mas ela tem a criança para cuidar. Então ela cuida e trabalha no computador, cuida e trabalha. O dia é exaustivo, o dia é pesado. Chega de noite, na hora de se deitar, ela deita, a criança também vai dormir. Só que às 2:30 da manhã a criança acorda e começa a chorar sem parar. Essa mãe se levanta, essa mãe vai ao encontro da criança para ver o que se passa. E ela fica a madrugada inteira, porque a criança, ela não consegue perceber o que está vendo com a criança. Até que no dia de manhã, ela leva a criança para o hospital. Ao voltar, ela se coloca a trabalhar de novo. Isso é bom fisiologicamente, no nosso psíquico, no prazer da vida? Não é bom, minha gente. O cansaço, a falta de sono, quantas madrugadas as mães perderam pela vida dos seus filhos. É esse esforço de que fala o texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É se esforçar, fazer aquilo que está previsto, fazer aquilo que está acessível, fazer aquilo que todo mundo pode fazer, ou melhor, que todo mundo faz. Isso não é esforço de caridade. Esforço de caridade é você fazer algo, talvez que exija algo a mais do que você até pode fazer, mas você vai lá e faz e se doa. Esforço de caridade, de que diz o texto, significa você ir além das suas próprias forças pelo próximo. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Isso se manifesta nas grandes coisas, nos grandes acontecimentos da vida, mas também nos pequenos acontecimentos da vida. As coisas tão sutis, nos acontecimentos tão pequenos, nós temos sempre a liberdade de amar ou não, de nos esforçarmos ou não. Sempre. De fazer as coisas de qualquer jeito ou de fazer com diligência, com seriedade, dando o nosso melhor. Como estamos nos esforçando para amar? Sabe aquele momento que você chega em casa cansado do trabalho e você tem na sua casa o seu filho pequeno esperando, pelo menos para você dar um abraço, conversar, nem que for 10 minutinhos? Ah, mas eu quero chegar em casa, eu quero tomar um banho, quero dormir, não quero falar com ninguém. Pois é, o seu ofício exige esse ato de amar. Pare de ser frouxo e ame. Esforce-se por aqueles que você diz amar. É fácil dizer que se ama quando não tem esforço, quando não tem que dar a vida por ninguém. Ai, meu amor, ai, eu te amo, ai, não sei o que. Tá bom, o que você fez para demonstrar amor? Ora, tantos exemplos eu poderia mencionar aqui, minha gente. Sabe aquela mãe que arruma a casa, que cozinha, e que a turma lá de casa, os marmanjão, vai lá, come, bebe, deixa tudo lá em cima da pia, nem ao menos diz assim: mãe, que comida boa. E essa mulher no dia seguinte está lá novamente a preparar. Eu não estou dizendo que isso tem que ser executado de maneira cega. Às vezes é preciso dar um chacoalhão na turma, sim.
Às vezes eu preciso dar um chacoalhão sem exortar. Ô, minha gente, valorize o que eu faço, né? Olhe para mim. Também ajude nas coisas aí, porque aqui em casa não tem empregada, não. Às vezes eu preciso de uma exortação, mas o que eu estou pegando o ponto é que essa mulher não pode desistir de ser mãe e de ser esposa. E exige esforço esse não desistir. Exige esforço esse não murmurar. Exige esforço esse ser perseverante e constante. Depois o termo, a outra frase que Paulo vai falar, a gente sempre repete o cabeçalho, né? Diante de Deus nosso Pai, meus queridos, nós recordamos também a firmeza da vossa esperança. Firmeza da esperança. Você precisa ter os olhos fixos lá na realidade que vem depois dessa vida. É a nossa primeira e mais importante esperança. Não viva esta vida. Não viva esta vida, meu querido filho, minha querida filha, como se não houvesse um amanhã. Vivamos a nossa vida nos preparando para o céu. Nós precisamos, meus queridos, viver dessa maneira. Tem gente vivendo como se a morte fosse o fim último. E vai na missa e está lá diante do altar. Você precisa ser firme na esperança. Por que firmeza de esperança? Porque esperar por alguma coisa, às vezes exige abandonar outras. E não é fácil abandonar coisas que também são sedutoras. Exige firmeza. Firmeza. Por exemplo, é fácil ser de igreja, minha gente? Convenhamos-nos. Começando por mim, padre, que sou jovem. Não é fácil. A gente vê por aí tantas facilidades, tanta gente, que inclusive em redes sociais, que mostra uma vida tão saciada nos bens, no prazer do mundo, das coisas. E essas coisas, elas vão entrando em nossa vida. Nossa, a gente fala assim, eu também gostaria de fazer essas experiências. Mas a gente tem que ser firme na esperança. O que é firme na esperança? Não. O que eu espero é algo muito maior que isso. Eu não consigo tocar nem ver agora, mas eu espero algo que eu tenho certeza pela fé. A fé é a certeza, a esperança é o aguardar aquilo. Eu sei que é melhor, então eu espero. Quem não tem esperança, essa virtude teologal, não consegue perseverar na vida de oração, porque no fundo desconfia que Deus pode fazer, não espera nada. Quem não tem esperança é a pessoa apressada e coloca a carroça na frente dos burros e acaba atropelando tudo, fazendo tudo errado. Não sabe esperar no momento certo das coisas. Quem não tem a virtude da esperança faz essas bobagens. Por isso, peçamos hoje ao Senhor: Senhor, me dê o dom da fé, o dom da esperança e o dom da caridade ou do amor. Que é disso que Paulo fala. E depois, meus queridos, Paulo vai dizer assim: nós sabemos, irmãos amados por Deus, que vós sois do número dos escolhidos. E eu digo, meu querido, minha querida, você que está me acompanhando pelas redes sociais, você é do número dos escolhidos. É você a quem Deus está chamando para ter fé, ser o sustento da fé na sua casa. É você que Deus está esperando para praticar a caridade, amar, dar a vida, morrer pelo outro, morrer por quem não merece ou por quem não retribui ou não reconhece. É você, sou eu, que Deus está chamando para ter esperança suprema, saber esperar as coisas que virão, ter paciência, ser firme, constante, não fugir nem regredir. Somos nós somos os escolhidos, né? E ele fala assim: vocês são escolhidos não por causa das nossas palavras, também, mas porque o Espírito Santo, ele veio com sua força de maneira abundante sobre vós.
Hoje é o Espírito Santo. O que faz a gente levantar cedo? Claro que a gente tem que trabalhar, né? Muitos já foram trabalhar, eu li nos comentários aqui. Muitos já foram trabalhar, outros foram para a missa. Ora, muito bem, tá bom. Mas o que nos move a fazer uma penitência como essa? Que não é fácil fazer a penitência da quaresma, viu, minha gente? A maioria das pessoas começa a fazer penitência quaresmal e fracassam. O primeiro desafio que eu sempre faço é fazer a quaresma de manhã. De manhãzinha. Ano passado eu fiz 5:30 da manhã. Esse ano tá 6 da manhã. Por quê? Que é uma mortificação corporal. Hoje, por exemplo, é folga dos padres. Minha folga hoje. Podia estar dormindo até as 9 da manhã hoje. Tem a minha missa de noite. É mortificação corporal. Por quê? Isso nos eleva a Deus. Não é fácil. É o Espírito Santo que nos traz aqui. A nossa humanidade não nos permitiria. A nossa humanidade não nos permitiria. Depois Paulo vai continuar falando o quê? Olha, um texto introdutório da carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, é muito bonito. Assim, nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam para nós como vós acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. É a última parte da reflexão de hoje, que é a última parte do texto. Meus queridos, quando a gente começa a viver uma vida de proximidade com Deus, a fé, a esperança e a caridade começam a se tornar reluzentes em nosso existir, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de tratar as pessoas, o nosso jeito de encarar a vida, o nosso jeito de enfrentar as dificuldades da vida. Você vê de fato quem vive a fé, a esperança e o amor verdadeiro quando você contempla uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade e ela reage de maneira diferente. Você fala assim, poxa, como que essa pessoa tem essa reação diante desse acontecimento? Como é um homem de fé, né? A gente sempre fala, uma mulher de fé. Na verdade é uma mulher, um homem intimamente ligado a Deus, em profunda comunhão com Deus, cheio de fé, de esperança e amor, ou caridade. Paulo está falando assim, as pessoas que vieram nos contar. Quando ele fala nos contar, ele está se referindo a Silvano e a Timóteo. Ele fala assim, Paulo, Silvano e Timóteo é que estão escrevendo na igreja de Tessalônica. Tá? Ou seja, as pessoas olham, minha gente, as pessoas percebem. As pessoas percebem quem reza, as pessoas percebem quem é de igreja, as pessoas percebem quem está na igreja e de fato está refletindo o que bebe lá, ou quem está e quem não está refletindo na sua vida. Não adianta estar diante da comunhão eucarística, depois voltar para casa e levar uma vida de provocações, de conflitos, de brigas, de intransigências, uma vida de divisões e dissensões, de palavrões e de ofensas. Não adianta comungar, estar em comunhão eucarística, em comunhão com os irmãos no templo, quando depois no meu trabalho eu sou uma pessoa corrupta, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa que não conduz o meu ofício de maneira lisonjeável e agradável aos olhos de Deus. Não adianta. Olha o que ele está falando. Assim, nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, As pessoas percebem. As pessoas que contaram sobre a comunidade para Paulo, para Silvano e para Timóteo, muito antes deles verem a comunidade. Muito antes. Muito antes. Meus queridos, nós precisamos arrastar as pessoas pelas nossas virtudes, pelo nosso testemunho, pela nossa benevolência. Sejamos pessoas boas. Tem muita gente que vai na igreja, olha, podem se escandalizar, mas tem muita gente que vai na igreja que é maldosa, pessoa má,
consigo mesmo e com o próximo. A malícia, a maldade, a falsidade, né? O juízo, a indisposição de viver o Evangelho. Não sejamos nós esses. Nós já trazemos, todos nós sabemos, né? Eu sempre falo sobre isso, porque senão parece um discurso moralista. Nós trazemos em nós tantas dificuldades de viver o Evangelho na integralidade da sua proposta. Alguma coisa sempre nos pega, alguma dimensão da nossa existência sempre nos pega. Acontece que tem gente que tem suas dificuldades de viver o Evangelho em algumas dimensões, mas a pessoa, no todo que ela é insuportável. O que essa pessoa edifica o meio onde ela habita? Nada. Então tem alguma coisa errada. Você tem algo a oferecer para o outro. Você pode refletir o Evangelho. Você pode ser um bom testemunho da palavra de Deus. De modo que as pessoas, ao enxergar você, elas sintam o desejo também de ser igreja. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: nossa, mas como essa pessoa, como esse padre é bacana, eu quero ir na missa dele. Como que ele é alegre, como que ele é feliz, como que ele é acolhedor, como que ele é hospitaleiro, como que ele é inteligente, como que ele é sábio, como que ele é tal. Eu quero ir na missa dele. Estou dando um exemplo de mim. Eu quero ir na missa dele. Ou quando eu vou na missa dele, eu não quero ir em outra missa. É um exemplo que eu estou dando, né? Eu quero estar junto dele. Isso vale para vocês e para qualquer pessoa. Agora, se você está sendo uma pessoa que ninguém quer ficar perto, você precisa se converter. Tem alguma coisa errada com você e não com os outros. Porque sempre vai ter a gente chega a um ponto da vida da gente que a gente para de se preocupar com quem vai gostar ou quem não vai gostar da gente. A gente para. Porque sempre vai ter alguém que vai nos criticar e não gostar da gente. Eu vejo aqui na minha paróquia, né? E chega, viu, gente, nos ouvidos do padre, chega as coisas, né? Gente que critica, a gente está se esforçando, a gente está fazendo o possível para proporcionar tantas coisas na vida das pessoas. A gente dá a vida, a gente não deixa sem missa, a gente não deixa sem sacramentos. A gente faz tal coisa, a gente escorrega em muitas coisas, com toda certeza. Por quê? Porque é muita coisa para um só. Eu estou dando um exemplo meu. Mas aquela pessoa, ela tem que criticar. Só que a gente não pode se basear na crítica das pessoas. Você tem que olhar o todo. Como está o todo? O todo de fato reconhece que você está se superando, está dando o seu melhor. Então continue, ou melhore, ou signifique mais ainda. A gente não pode se estatizar, né? A gente tem que progredir. Demais. É isso. Demais. Agora, se todo mundo ou uma porção de pessoas que convivem com você apresenta queixas de tal coisa, ou você tem algo errado com você, porque senão seria só um, ou só dois, ou só três, mas é um monte de gente. Então a gente tem que ter a capacidade de refletir um pouquinho em nós, o que nós precisamos crescer. Meus queridos, aqui vou encerrar, que já completamos 1 hora, a transmissão vai cair, mas que essa palavra de hoje nos leve a desejar, com todo o nosso coração, a crescer na fé, na esperança e na caridade. Lembremos essas palavrinhas, leve essa palavrinha para o seu dia, a palavrinha do texto bíblico, né? Palavrinha do texto bíblico. Atuação da fé, esforço de caridade e firmeza da esperança. Atuação da fé, esforço da caridade e firmeza da esperança. Que Deus nos encha dessas virtudes teologais, hoje, nesse dia, nessa segunda-feira, dia 28 de agosto, e por toda a nossa caminhada de fé nesse mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Força e coragem, um dia abençoado a todos vocês. E lembremos-nos sempre,
Deus está no comando de tudo.